Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desapego, foco e esforço. Vamos lá, vamos ter oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Permite-me ir enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, os 3 pontos que eu separei aqui, primeiro deles, né? Desapego. Jesus claramente aqui traz essas figuras, né? Enfim, essa mensagem para a gente se desapegar das coisas do mundo e conseguir de fato olhar para as coisas de Deus. E aí é interessante a gente olhar para a nossa vida hoje, o que é fruto desse desapego, né? A alegria, a paz, né? O que não é fruto, ou seja, eu continuo apegado às coisas do mundo. Como é que é fácil saber disso? Você anda muito preocupado, ansioso, com um monte de coisa para fazer, com a vida corrida. Pessoal, isso é apego às coisas mundanas. Dá para ver claramente aqui, ó, talvez até um certo nível de ansiedade. Jesus chama, um deles até se oferece, né? Eu te seguirei aonde fores, Senhor. Outro aqui, Jesus chama e ele responde: Antes, primeiro, deixa eu ir em casa, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Ou seja, um certo nível de ansiedade, de preocupação, de coisas para fazer. Isso é doentio, pessoal. Então, o primeiro ponto é que ser desapegado do mundo não é só aqui como uma instrução de Jesus claramente para nós, né? Um princípio do reino. É algo bom para nós mesmos. Porque dessa forma, ou seja, vivendo de uma forma desapegada, a gente consegue encontrar a paz, encontrar a sanidade mental, viver emocionalmente, né, tranquilo. Simples assim. Então, primeiro ponto, desapegar. Olhe se você não está muito na sua vida com um excesso de preocupações, ansiedades, medos, um monte de outras coisas. Tá? Segundo ponto, questão do foco. E aí eu preciso entrar mais no detalhe disso que Jesus falou do arado, né? Hoje é muito diferente, né? Hoje a gente tem tratores, máquinas, implementos, inclusive com rotas com GPS. Então eu coloco a máquina, o implemento e coloco a rota, ponho só o diesel lá e o trator vai e faz aquele campo, vários hectares inteiros, seja arado, grade, plantadeira, enfim, até colheitadeira, né? Mas naquela época não era assim, naquela época eu tinha o arado, que era um instrumento manual, que eu segurava na mão, né, e colocava na terra, e esse arado, ele era puxado por uma junta de boi, de cavalo, de jumento, enfim, um animal, ou seja, uma força, né, uma motriz animal. E aí, pessoal, quando está fazendo esse trabalho do arado com o animal, a pessoa que está ali está conduzindo. A força é do animal, obviamente, né? E a pessoa que está ali conduzindo precisa o quê? Manter o foco para não perder a linha. Então imagina, estou fazendo uma linha, um campo de dezenas ou centenas de metros. Para eu manter o prumo, eu tenho que manter o animal naquele caminho e manter também a ferramenta ali na posição e seguir em frente. Se eu parar para olhar para trás, para o lado ou qualquer outro lugar, provavelmente eu vou desviar, eu vou criar uma curva, eu vou fazer um caminho
errado. E aí é isso que Jesus está trazendo aqui, a necessidade de, ao desapegar das coisas do mundo, trazer o foco nosso para o reino de Deus. Ou seja, o que Deus está pedindo para mim e para você, qual o plano de Deus para a nossa vida. E se eu me desviar disso, ou seja, se eu perder o foco, certamente eu vou criar curvas e outras coisas na minha vida que vão gerar problemas. E basicamente é isso que Jesus está mostrando aqui, né? Quando ele fala que olhar para trás, para o arado, não dá. É como servir a dois senhores. Eu não desapeguei de algo, não desapeguei e mantenho o olhar naquilo. Certamente isso vai desviar o meu foco do plano de Deus, do reino de Deus, tá? E o último ponto, pessoal, é a questão do esforço. Ou seja, eu estou ali fazendo a aragem da terra, o arado com a força do animal, mas, pessoal, o animal não vai sozinho. Eu tenho que caminhar tudo que o animal fizer. Dezenas, centenas de metros, indo e voltando, dezenas, centenas de vezes para fazer a aragem de um campo inteiro. Isso é muito esforço, pessoal. Mesmo eu sabendo que a obra é de Deus, que Ele já deu todos os recursos necessários, a gente precisa caminhar, a gente precisa avançar junto. Ou seja, não dá para as outras pessoas serem santas e você não. Não dá para as outras pessoas serem cristãs, fazerem uma série de trabalhos, etc. E você não. Não adianta Deus te dar uma missão, você desapegou do mundo, conseguiu foco e aí você não persistir, você não avançar, você não continuar, você interromper aquele caminho, não adianta. E aí eu peguei a passagem aqui de São Paulo, em Filipenses 3, eu vou ler para vocês, que para mim é o resumo disso tudo aqui. Bem interessante. São Paulo está falando o seguinte para os filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo aqui 13 ao 14, 15, né? Irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aqui São Paulo está dizendo, eu não sou perfeito, eu já errei muitas vezes, etc. Mas me desapego. Eu não fico trazendo à tona essas coisas que eu tenho na vida, no passado, etc, etc, etc. Os nossos erros, os nossos pecados e tantas outras coisas que a gente fez. Desapega. E aí, São Paulo, foco na obra, né? São Paulo traz o quê? Olho para o alvo. O que é esse olhar para o alvo, olhar para a meta? É olhar para o plano de Deus, olhar para o Cristo, o que Cristo espera de mim, né? E aí ele diz o seguinte: avanço, eu avanço, ou seja, eu me esforço, eu persisto, eu vou lá, ajusto o foco e vou em frente. E é isso, pessoal. Muitas vezes a vida do cristão, né? A gente erra, a gente, enfim, dá alguns passos errados. Qual que é o trabalho nisso? O que a gente deve fazer, né? Se perdoar, pedir perdão a Deus, deixar para trás, olhar para frente e avançar. Exatamente o que São Paulo está dizendo aqui. Como são sábias essas palavras aqui, né? E Jesus está nos dando essa receita, pessoal. Aqui está pronto, é só a gente fazer. Ah, como é que foi São José, né? Pessoal, o São José e Maria ali, o sim de São José foi muito difícil. A gente hoje olha para trás porque é a nossa fé, a nossa crença, é o que a gente professa, né? Que Deus habitou entre nós, criou uma humanidade para si, habitou através do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Pessoal, tem noção da complexidade disso para aquela época? Para São José olhar para isso e falar: sim, Senhor, me desapego de tudo que eu conheço, me desapego das coisas, dos planos que eu tinha, da vida que eu imaginei, né? Talvez de alguns sonhos também, para focar, para sonhar o sonho de Deus, para viver o plano de Deus. E aí, pessoal,
exige muito esforço, né? Então, o foco, por exemplo, exige oração, exige intimidade com Deus, para você entender o que Deus quer na sua vida, qual o plano de Deus para sua vida. São José estava super atento. São José orava constantemente e não à toa, né? Recebeu muitas vezes mensagens angélicas, mesmo em sonho, não é? Ou seja, conseguiu alinhar o foco, desapegou das coisas e se esforçou muito, porque caminhar naquela época até o Egito não é trivial, né? Todas as coisas que aconteceram na Sagrada Família exigiu muito esforço, pessoal, muita dedicação. Certamente São José e Nossa Senhora viveram na íntegra essa palavra de Jesus aqui. Foram os primeiros apóstolos de Jesus, os primeiros adoradores, os primeiros cristãos que verdadeiramente amaram Jesus. Por isso hoje a gente tem como modelo a Sagrada Família para nós, não é? Vamos orar para São José aqui. Lembrai-vos, memorai a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente de me alcançar o que vos rogo. Amém. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço toda a vós em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser, sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São José nos traga a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a todos.